Acabaram os refugos e não tem mais nada. Aí está, bom dia pessoal. Segunda-feira. Eu falei que eu prometi no último vídeo que ia ser mais, que ia voltar mais animado, né? Então vamos começar de novo. Aí está, bom dia pessoal. Segunda-feira, 4 de maio de 2026. Agora são 10 horas e 51 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva, se torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, fiquei ali uns 5 minutos talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, na garagem ali do Cafofo do Sol. Recusei uma meia dúzia dos refugos que estavam pendurados no sistema, buscar 4, 5, 6 quilômetros para pagar numa mexaria. E daí parou valendo. Não veio nenhuma exclusiva até agora, por sinal, nem Comfort, nem X. Inacreditável. Então foi o seguinte, vamos ligar uma pop só pra ver se toca se o estagiário do Uber. Agora são 10 para as 11 da manhã. Então eu sei, essa horário é de baixa demanda mesmo. Esse horário é fraquinho, não dá pra querer muita coisa. Mas eu não quero sair vazio daqui também. Não vou sair, não que volte pra casa e fico vendo Ana Maria Braga. Vamos ligar 99 pra ver se toca, começar a dar mais chance de vez em quando, assim, nesses horários de baixíssima demanda. Vamos tentar ali, né? Eu tô olhando diretamente pra câmera, merda. Aqui tá, o sol tá batendo em cima da câmera aqui, só um pouquinho. Aí, fechou? Reconheceu? Quanto tempo que a gente não se via? Ó, já tocou no X aqui, mas é 676, não vamos. Vamos ver agora, analisar o que tem pendurado aqui na 99. Ó, já tocou outra, 9 pila, é impressionante, né? Essa eu não quero também, essa corrida tá ruim. 12,50 na Pop para fazer uma viagem de 9 km. Tá, me diz aí, da onde que 99 é bom, cara? Quem mais tem aqui? 33 pila por clínicas, buscar 6 km. No Uber, também não. Buscar no supermercado Caçula para levar para Rua Dinamarca. Viagem do total de 8,6 km para 10,60 no Pop. Pop Expresso. O que tá aqui? Total de 8 km. Eu tenho que mostrar essa para vocês, cara. Total de 8 km. Analisem comigo aqui, ó. 8 km. Entrou aqui 24, cavalhada, tá? Essa me movimenta. Peguei no X no Tururu aqui. Vamos tentar ver se... Tomara que não tenha caído ainda a corrida. Aqui, ó. Vou printar isso aqui porque eu vou ficar analisar a Pop. Tá, printei, agora deixa eu ficar off. É difícil até de ficar off nesse aplicativo. Toca. O problema é achar alguma coisa que te convença. Me convença a fazer, pelo menos. Vamos lá desconectar. Deixa eu abrir agora aqui a imagem que eu salvei de print. Álbuns nesse dispositivo aqui, ó. Olha aqui, vamos ver junto aqui. O Gigo não abriu porque eu acho que é espera, ó. Olha só isso aqui. 2,4 para buscar, 5,6 para fazer, total dá 8 km. Olha a oferta, 8,85. E isso diz que é o tal do Pop Expresso. E tem um cifrãozinho ali do lado com 1,55, que eu não faço ideia do que significa isso aqui. Deve ser tipo prioridade, né? Deve ser tipo prioridade. Então agora me diz, isso aqui é melhor que o X? Não que o X seja bom, não é. Mas isso aqui é melhor que o X. Daí vai ter gente dizendo, não, Daniel, você tem que fazer 99 no horário de pico, daí paga a multiplicadora. Beleza, daí pega uma corrida de 7 pila, pagando 2,0 por 10 reais. Tá, então agora exagerei, né? Bora buscar a Thaís então ali na cavalhada para levar lá para 24 de outubro, 838. Bem no meio do travesseiro, onde eu gosto de me incomodar com as veias. Segunda-feira, agora não. Primeira segunda-feira do mês de maio, primeiro dia útil do mês de maio. Dia tá sensacional, a temperatura agora deve estar perto dos 20 graus já. Não tem previsão de chuva, então temperatura e pressão ok. Início de mês ok. Espero sinceramente que seja um excelente dia de trabalho. Pra cima deles e cuida delas. Vai, Moisés. Não rolou a primeira viagem lá pra 24.
Ele já tocou aqui. Cancelou de novo, Nicole. Poxa vida. Agora tão disso, sabe? Foi ontem numa live, foi de sábado Foi ontem na live, né? Eu tava falando, tava buscando. Teve uma viagem que a passageira cancelou 7 vezes. 7 vezes pra mim a corrida. E ela cancelou 7 vezes. Não sei. Agora é Nicole de novo. 2 vezes já. Enfim, eu tava indo buscar na Nanda de Moura pra levar lá pro bairro Espírito Santo. E não vai rolar de novo a primeira cor. Que loucura, cara. Começamos bem. Que loucura. Feito, Eduardo. Um bom dia pra ti, uma excelente semana, bom trabalho. Falou, tchau, tchau. Feito, primeira viagem então, finalizada com sucesso aqui no Shopping Praia de Belas. Peguei um rapaz vindo trabalhar, atrasado, ele no caso. Trocou de roupa no carro, se vestiu no carro. Que loucura, né? As pessoas perderam noção completamente do que é um Uber, o que é um carro de aplicativo, o que é isso. Aconteceu contigo? Essa é a terceira vez que o passageiro troca de roupa dentro do meu carro. A primeira eu era novato, achei até engraçado. Contei no dia, peguei uma moça na saída do Country Club, uma trabalhadeira da equipe de recepção lá da festa, enfim. Peguei lá por volta das 11 da noite, no sábado, e ela vinha com um sacolão, parecia um edredom. E daí ela entrou no carro e tal, a viagem era pro bairro Cristal, bem no meio da vila ali. E daí ela me perguntou: moço, tu te importa se eu trocar de roupa? Como assim trocar de roupa? Ah, é que eu tô indo pra não sei como é que chama a sessão de Umbanda, mas era pra um evento de Umbanda, tá? Não sei como é que chama, se tem algum nome e tal. Isso aqui vai dar pra fazer. E eu tô atrasado e tal. Eu disse: não, tudo bem. Só vou eu subi o retrovisor assim pra, né, não constrangê-la, né? E não, eu também não me constranger pra não enxergar nada que tava acontecendo lá atrás. Ela: ai, moço, não dá bola pra isso, tu não vai ver nunca, que tu nunca tenha visto, não sei o que. Eu disse: não, só não quero, né? Daí tá. Sei lá, 10 minutos depois, eu disse: tá, moço, já tô pronta. Eu olhei pra trás, ela parecia literalmente, como é que chama? No carnaval seria a baiana, né? Mas na religião, na Umbanda, a preta véia, não sei se tem um nome, desculpe minha ignorância, não quero estar ofendendo ninguém com essa conversa. Mas enfim, ela estava vestida como se fosse uma baiana, mas ela estava indo para um evento de Umbanda. E deu tudo certo, achei engraçado, falei, gravei, enfim. Daí passou-se anos, acho que foi no ano passado. Peguei uma moça lá na Brasil, se eu não me engano. Por sinal, falar em Brasil, mandar um abraço aqui pro Kleber, trimotorista. Desejar uma boa recuperação. Ontem em live se envolveu num acidente, um carro bateu nele, capotou em live, foi parar no Cristo Redentor. Falei com ele depois da noite, tava se recuperando e tal, com dor na costela. Com ele não aconteceu nada demais, o carro não sei qual é a situação, mas parece que o rapaz a pessoa que bateu vai se responsabilizar, enfim. Abraço pro Kleber, trimotorista. Te desejo uma franca recuperação e que logo tu esteja na pista novamente. Voltando então para minha conversa, agora faz uma coisa de um ano atrás, peguei uma moça ali na Brasil para levar pro Clínica, se eu não me engano, ou Dornelles, era um hospital. Ela é enfermeira e tal. Daí quando eu peguei a Benjamin Constant, ai, moço, te importa se eu trocar de roupa? Isso, claro que me importa. Aí eu tô atrasado, esse problema é teu. Eu cheguei em 2 minutos aqui pra te buscar. Daí ela começou a tirar a calça e disse: moça, por favor, o que tá... Ai, qual é o problema? Disse: como assim, qual é o problema? Tal. Eu falei isso aqui naquele dia também. Daí ela não trocou de roupa. Aliás, depois ela trocou escondida, que eu nem vi. Ela trocou com calça jeans azul, né? E saiu com uma calça branca. E não satisfeita, ela abriu uma marmita pra comer. Disse: o quê? Tu vai almoçar também? Mas eu já te falei que eu tô atrasado. Disse: eu com isso?
Enfim, isso aí foi uma segunda vez que o passageiro trocou de roupa dentro do carro. E agora esse magrão. Tava me esperando na parada, lá da cavalhada, tá atrasado, como eu falei. E daí, quando eu vi, comecei a viagem, já vi uma movimentação, abrindo mochila, não sei o que, de repente veio com uma calça. Esquenta, trocar de roupa. Disse, não, só vou colocar a calça. Colocou a calça, colocou os tênis, colocou a meia. Era só a calça. O que passa na cabeça dessa gente, né? Puta que pariu, sabe? Ah, eu tô atrasado. Foda-se, o problema é teu que tá atrasado. Cara, eu sabia que não ia ser fácil, mas não precisa ser tão difícil, né? Perdi 28, tô aqui na Arita Ragô. Recém finalizei minha terceira corrida, 1h30 de trabalho e 47 pilas. Eu conversando com o Rafael, meu último passageiro, um colega também. Me obriguei a corrigir ele. Você é teu colega também? E eu faço Uber há 9 anos. Não, só um pouquinho. Se tu trabalha há 9 anos com aplicativo, tu não faz Uber. Tive que corrigir ele, né? Tenho ranço desse faço Uber. Não, cara, se tu trabalha com isso, esse é o teu trabalho. E a tua profissão não é fazer Uber, a tua profissão é motorista de aplicativo. Já existe lá no MEI categoria motorista por aplicativo, ou qualquer coisa parecida com isso. Então te assume como motorista de aplicativo e não como eu faço Uber. Porra! Mas tirando esse detalhe, alfajor no carro, siga um rapaz lá, o Rafael. É motorista de aplicativo, então há 9 anos também, assim como eu. Eu faço 9, completo 9 agora, dia 1º de junho. Contagem regressiva pro bolinho. E ele vende alfajor no carro e tava mostrando, porque ele viu a arte, viu o carro todo pintado, aquela coisa toda. E daí ele tava dando ideias e tal. Ele disse que já tinha algumas figurinhas que ele já tinha feito para fazer adesivo, para colocar no logo do Instagram. E daí vinham trocando uma ideia, tricotando a respeito. Sigam lá alfajor no carro, com a roupa do Rafael, esse meu último passageiro. E deixa lá no comentário, lá na última postagem dele: tu é motorista de aplicativo ou merda? Vai ser bem legal, bem bacana. Enfim, não tô com porra nenhuma. Eu tô só no Comfort nesse instante, que eu quero mijar. Tô indo aqui no posto da Ada com a Baltazar. Eu falei, eu tava na Arita Ragô aqui no Jardim da Zona Leste, Norte, sei lá o que é aqui. Estive aqui ontem, por sinal. Entrei no meio de uma vila ontem. Nunca tinha entrado ali, aqui no Mário Quintana. Os guris ficaram tudo espiados, tudo de olho arregalado em cima de mim. Só faltou eles me achacarem, chegar a perguntar o que tá acontecendo, sabe? Mas não aconteceu nada, na verdade. Só um lugar feio pra caramba. E nada mais. Vocês receberam alguma promoção dessa semana de missão de Comfort ou missão de corridas? Porque eu não recebi, agora eu esqueci de desligar o celular pra desligar o aplicativo, no caso, pra ir no banheiro. Daí quando eu voltei que eu vi, quando eu pensei em ficar on, eu vi que já tava, né? Daí eu fui ali no histórico do Gigo pra ver se tinha tocado alguma coisa, não tocou porra nenhuma. Deu mais ou menos uns 5 minutos com o Comfort ligado, só no Comfort. Daí eu me dei conta que já são 1h30 ligado o aplicativo e não tocou nenhuma Comfort. As 3 que eu fiz agora e a quarta que eu tô indo buscar, todas X. Daí eu lembrei que nas últimas semanas que teve promoção de Comfort, que não tocava Comfort, principalmente na segunda-feira, onde tá todo mundo querendo só fazer Comfort pra ganhar o prêmio, aquela coisa toda, né? Eu me dei conta, eu não recebi, não vou ganhar 180 pila no final de semana e ainda não tem corrida também. Mas enfim, eu sei que por vezes eu recebi, muitos de vocês não, né? Essa aleatoriedade do estagiário que me deixa puto, falta de critério e patati patatá. Então deixa no comentário aí só pra saber se é geral ou se não é geral. Se tu recebeu aí promoção, algum tipo de missão pra... Eu tô cheio de turbo, tá? Eu nem falo mais desses turbos, porque é tudo mentiroso e só me atrapalha a minha vida e tal. Não significa porra nenhuma. 10 pila por 1 hora diluída, que às vezes dá de bônus de R$1, R$2, e olha lá, nem isso. Turbo eu tenho um monte, o dia inteiro de turbo, vários. Mas essas missões de bônus aí para número de corridas eu não recebi nada. Então deixa no comentário só para eu saber aí e compartilhar com os coleguinhas. Pegar a Suane aqui no Passo das Pedras e levar lá para Tobias da Silva. Takezinho para lembrar que amanhã é terça-feira, dia 5 de maio, às 22 horas, aqui mesmo, nesse mesmo bate-canal.
Vai ao ar mais um episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Amanhã o episódio vai ser com o Robson Silveira. O Silveira, que eu já falei diversas vezes aqui, que eu tive o prazer de reencontrá-lo ele depois de muito tempo. O Silveira, para quem não sabe, é um dos inscritos mais antigos do canal, desde 2017 com certeza. Ele foi um dos administradores do grupo Anjos do Asfalto, ele junto com a Sayonara, que já passou pelo episódio aqui, inclusive. Eles assumiram o grupo quando eu saí fora, inclusive, e fizeram um trabalho muito legal, né, em relação à administração do grupo. Mas muito mais que isso, o Silveira foi um dos cabeça da ALMA, Associação no Liga dos Motoristas de Aplicativo de Porto Alegre, durante um tempo. Depois, por motivos pessoais, não lembro exatamente. Vejam no episódio, né? Poderia ter me preparado para trazer spoilers para vocês, né? Ele acabou saindo, enfim, acho que a ALMA não existe mais como organização e tal. Existe o sindicato que sucedeu de alguma maneira, mas hoje o Silveira não tá mais envolvido com isso. De qualquer maneira, um cara batalhador pra caramba, ele é enfermeiro. Hoje ele trabalha em duas... Ele é enfermeiro socorrista, esse de ambulância, sabe? Ele trabalha em duas empresas, uma em Novo Hamburgo e outra em Canoas. E trabalhou no SAMU durante um tempo também. O Silveira, ele trabalhava no Hospital Pronto-Socorro de Canoas durante a enchente, e ele foi um dos caras que mais se envolveu em relação à questão de resgate e aquela coisa toda, aquela loucuragem que a gente passou. Perdeu tudo também, conseguiu salvar só o carro, pelo que eu lembro, mas todo o resto, casa, enfim, perdeu tudo porque ele morava na região. Não perca o episódio com o Silveira amanhã, 22 horas, aqui no canal Diário de um Uber. Baita cara, trabalhador pra caramba. E fica a dica, fica o convite aí. Pegar agora a Laura aqui na Associação Leopoldina Juvenil, levar lá para Coronel Jorino, no Centro Histórico de Porto Alegre. Agora são 1h06 da tarde. Tem vezes que dá vontade de desistir de atender pessoas, sabe? Cada vez que eu faço um take assim, falando mal de passageiro, sempre vem os comentários: bah, Daniel, tu não pode trabalhar com o público, não sei o que, patati patatá, vai procurar outro emprego, vai procurar outro trabalho, vai procurar emprego de verdade. Sempre vem. Mas, cara, ele tava todo sujo de tinta seca. A tinta tava seca, é verdade, mas cheio de farelo, sabe? Provavelmente um pintor ali na Duque. Camiseta e as calças caindo assim, sabe? Eram dois rapazes, um tava limpinho e o outro tava nesse estado. Daí o primeiro limpinho entrou, né? E eu pensei, graças a Deus. E daí o outro fez a volta no carro. Daí eu perguntei pro rapaz que tinha entrado já assim: teu amigo vai junto? Se vai junto, se não vai, não vai. Por quê? Olha a roupa dele como é que tá, cara. Olha a roupa dele como é que tá. Toda suja de tinta, tá tudo... porque não sei o que. Daí o cara ficou puto comigo. Seu merda, tira esse carro daqui que eu vou quebrar todo ele, não sei mais o que. Daí o outro que já tinha embarcado, o sujo não chegou a entrar no carro. O outro que já tinha embarcado tirou foto do carro. Eu cancelei e fui embora, pensando que eu tô exposto. A gente tá exposto o tempo inteiro a esse tipo de situação. Porque ou tu leva, depois tu vai pra uma lavagem, limpar teu carro, limpar teus bancos. Ou tu não leva e tu tem que ficar escutando um monte de desaforo do mal educado. E ele correu o risco. Até agora não aconteceu nada. Isso já faz mais ou menos 1 hora. Eu deixei baixar a bola pra falar com mais calma, sabe? E ele corre o risco de ser denunciado pro aplicativo, dizendo que tu ofendeu, que tu foi xenofóbico, que tu foi sei lá o que. Outra vez, quando eu falei dos pedreiros lá no Mãe de Deus, aconteceu a mesma coisa. Tinha um monte de comentário dizendo que eram trabalhadores, não sei o que, enfim. Só porque eu falei que eram pedreiros, né? A questão não é eles eram pedreiros, eles estavam todos sujos. Exatamente como estava esse rapaz hoje, que eu acho que era pintor, porque estava todo sujo de tinta. Mas não era uma tinta seca,
Ele argumentou, mas tá tudo. A questão. Tá saindo poeira daí de ti. Ele andava e a poeira ia indo junto, tá ligado? Enfim. É louco como a gente tá exposto a esse tipo de gente, né? E completamente vulnerável. E daí não vem tu me dizer agora, tu não quer trabalhar com o público, não sei o que, tem que engolir sapo. Não, cara, esse tipo de coisa aí eu não tenho que engolir. Isso não é uma situação normal. Eu vejo assim, isso aí não é normal o cara entrar no teu carro e trocar de roupa, por exemplo. Como aconteceu hoje ainda. Não, isso não é normal. Não é normal. Eu não tenho que aceitar isso de uma forma natural. Eu não tenho que carregar um cara todo sujo de tinta porque ele é um trabalhador. E não tem como voltar pra casa. Não. Ou tô errado? Enfim. Essas horas que eu me sinto um merda, sabe? Essas horas eu me sinto um merda. Vamos ligar X, eu tô aqui na rua Coronel Neves, bairro Medianeira, 5 para as 2 da tarde. Eu já finalizei Roberto Félix Bertoy. Vamos pra Zona Sul. Lá daquele campo que tem ali na Camaquã, bairro. Finalizei 7 corridas até agora. Uma só. Guedes, não passageiro é Guedes. Deve ser um velho, né? Acho eu que é um velho. Uma só Comfort. Uma Comfort de 600 metros. Eu fiquei de cara com o cara. Quase que eu perguntei, cara, tu não tem vergonha na tua cara? O cara deve ter no máximo 35 anos de idade. Nem isso, se bobear. Nem isso. Eu peguei ele na Praça do Alto Filho, genuíno com o Deméter ali e tal, ali no centro, para levar para Leme Silva, na primeira esquina com a José do Patrocínio. Primeiro prédio à direita de quem dobra à esquerda, assim. 600 metros a corrida. 600 metros. Tá fazendo 22 graus agora, o tempo tá seco. O cara pediu um carro para andar 600 metros. Essa foi a única Comfort que eu fiz até agora. Pegar o Guedes agora aqui no Coriga, levar ali para Roberto Félix, não sei o que, aquela travessinha que tem entre a Maçô e a Teutônia. Tem uma vila e um campo de futebol. Depois achar um canto para almoçar lá. E aguardar o meu principal passageiro do dia de hoje, que ainda não veio, por sinal. Dessas 7, eu acho que esse rapaz, por último, não deixou me esperando. A moça que eu peguei no Leopoldina não me deixou me esperando. Eu acho que os outros 5. Eu acho que os outros 5 passageiros que eu carreguei hoje me deixaram esperando pelo menos por um instante. E ainda, sem contar aqueles que não embarcaram, né? Sem contar aqueles que não embarcaram. Aqui? Aí, guerreiro. Tem jogo hoje? Eu dou treino pra molecada aí. Ah, que legal. Trabalhinho. Então, bom trabalho pro senhor aí e bom jogo pra molecada. Isso aí. Feito? Obrigado. Uma boa tarde, uma excelente semana, amigo. Com Deus, hein? Valeu, obrigadão. Aí, ó. Chegou ninguém. Não chegou ninguém ainda, mas tá cedo. São só 2h15. 3 horas. É isso aí. Aí, ó, esse é o campo do Aliança. Tem que anterior eu esqueci o nome do campo, mas o senhor veio todo fardado. Professor. Pelo jeito da escolinha. 15 pila pro Praia de Belas. 1.300. Onde é 1.300? Tá errado esse número. Eu queria mostrar por aqui, ó. Mas vamos dar, né? Não dá pra reclamar de corrida mais. Porque tá foda, cara. Vou fazer o retorno aqui mesmo, na Tamandaré. Enfim, 2h15 da tarde. Bora voltar ali. Só porque eu mostrar pra vocês que o aplicativo tava ligado e não toca nem pra mandar merda, tocou, mas eu recusei. Tô com o prato cheio ainda. Enfim. 2h30 da tarde. Bora voltar pra Zona Sul, então. Tocou. Landel demora. Pegar ali no Banrisul da Borges, dos açorianos ali. Passa o viaduto e pá. Ali é Ângela.
Bela corrida agora. Principalmente porque agora pegar um trânsito. Eu não vou pegar trânsito nenhum, né, pra Zona Sul. Se pegasse pro travesseiro, por exemplo, ia passar raiva, com certeza. Bora lá, segue o jogo. Impressionante, estamos na época da inteligência artificial valendo, né? Tô conversando agora com o Gemini, trocando umas ideias. Só para compartilhar com vocês, eu tenho... do Zafari pro Zafari, agora que eu me dei conta. Pegar no Zafari da Cavalgada e levar pro Zafari da Juca. Então não tem compras, né? Deve ser funcionário ou alguém que veio procurar alguma coisa aqui e não encontrou. Deixei a senhorinha aqui na Lando de Moura. Adoraram o carro, ela e a filha dela. Fizeram interrogatório. Para quem não tá boiando aí, eu tenho feito lives, já tem 18 lives publicadas, né? Eu tô tendo algumas restrições, por exemplo, de carga de bateria. Eu comentei na live de ontem e não tinha comentado hoje. Eu comprei um power bank, chegou hoje, por sinal, já peguei, já retirei. Enfim, e daí eu queria entender, sem contar, por exemplo, a questão do microfone, que até hoje eu não estou 100% satisfeito, apesar de já ter melhorado bastante o resultado do áudio e tal. E daí ontem de noite eu resolvi perguntar pro Gemini, porque o ChatGPT tinha estourado as quantidades de vezes que eu podia usar. E daí o Gemini começou a me trocar ideia comigo. E me deu um monte de dica. Que perigo, né? Seja bem-vindo. E pior de tudo é que tudo que o Gemini falou é super procedente, tá ligado? Enfim, espero que venha para me ajudar essas dicas. Cadê o Egle? Cadê o Egle? Pegar aqui para levar lá no Zafari da Juca. Mas não tem ninguém aqui. Pelo menos me esperando, disposto e cheiroso. Será que é aquele senhor ali? Não. É aqui, deve ser essa senhora aqui. Boa tarde, Egle. Isso, Tudo bom? né? Ele mesmo. Não sei por que, acho que não encontrou. Não, foi apenas um pit stop, diz ela pra mim. Eu fiz a brincadeira e aí, dona Egle? Erramos de super? Não, foi apenas um pit stop. E só faltou ela continuar. E não te mete na minha vida, merda, só me leva. Só faltou ela dizer isso. Uma humorada dela. Eu acho que ela errou de super, sim. Mas ela não deu o braço a torcer. E eu com isso, será que eu vi com isso, né? Aqui. Mudaram as entradas aqui. Faz tempo que eu não venho nesse super aqui. Em algum momento da minha vida, era o super que eu fazia as compras. Quando eu morava na Ípica. Depois que eu fui pra Vila Nova, agora da Cavalgada. Enfim, vamos sair daqui, né? Porque não vou pegar a corrida aqui dentro mesmo. Não sei que aparecesse alguém com uma sacolinha na mão, mas não tem ninguém, que tá vazio, parece, no mercado. E vou achar uma sombra para esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Algumas sugestões divididas por estratégia. Focadas na realidade, papo reto. Segunda-feira, parada em Porto Alegre. O que está acontecendo? Cadê as corridas? A realidade da segunda-feira em Poa. Movimento fraco. Vale a pena ficar na rua hoje? Estratégia para dia de baixa demanda. Como não ficar no prejuízo? Focadas em curiosidade, estilo clickbait. Porto Alegre parou? Veja como foi minha segunda de poucas corridas. O dia que a Uber esqueceu de mim. Desabafo. Não acreditei no que vi hoje no app. Segunda de gelo em Poa. Não, segunda de A gelo vida não. é uma merda. Mas o dia de hoje se superou. Referência ao seu slogan. Olha, Mais curtas ele sabe e até meu slogan. impactantes. Para texto grande na thumb. Deserto em Poa. Cadê o dinheiro? Segunda de baixa. Dia de luta. Ó, vamos ver a thumb Dica agora. para sua thumbnail. Como o movimento está devagar, você pode usar aquela sua foto padrão, o cartoon do joinha, mas colocar um emoji de carinha triste ou pensativa ao lado, com o fundo amarelo em raios e um texto bem grande escrito: cadê o povo ou zerado?
Qual dessas combina mais com o que você gravou hoje? Vocês viram do que eu tava falando no take anterior? E pior que quase tudo faz sentido. Quer ver o começo da conversa? Ó, o começo da conversa foi perfeito. Olha só o começo da conversa. Quando eu pedi uma sugestão de título, tá? Eu nunca fiz isso. Eu faço as thumb. As thumb eu sempre faço continuo fazendo, sei lá, pelo chat GPT. Não sei se vou mudar pro Gemini agora, mas... Enfim. Daí eu agora vinha pensando, eu pedi para ele me sugerir um título, porque às vezes eu não tenho criatividade. Aliás, às vezes eu não tenho criatividade. Quer ver o começo dessa conversa que ele mandou aqui? Olha só, presta atenção, se não tem a ver comigo. Para uma segunda-feira em Porto Alegre com um movimento fraco, Assim, eu disse para ele, né? Eu sou motorista de aplicativo, youtuber, faço vlog e hoje o movimento tá fraco. Cria um título sugestivo. Foi o que eu pedi para ele. Usar um título que gere identificação com outros motoristas que também estão enfrentando essa luta ou que desperte a curiosidade do passageiro. Tu vê? Essa inteligência artificial é impressionante. É perigoso também, porque às vezes eles podem passar uma informação errada. Teve uma vez, não sei se vocês vão lembrar, quem acompanha mais frequentemente, que eu pedi a informação do Intercap. E daí o Jonathan, um abraço, Jonathan Silva, estava de folga aquele dia, e ele procurou no chat GPT dele, me mandou um artigo, depois me mandou uma cópia de um jornal falando da empresa Intercap, que é uma empresa de capitalizações lá de São Paulo, que foi quem construiu o loteamento aqui. Essa informação que o Jonathan me mandou pelo chat GPT dele. E eu fiz a mesma pergunta pro meu chat GPT, que respondeu outra coisa. Eu não lembro qual era a resposta. Eu pensei, tá, mas e agora? Quem tá com a razão, como o Jonathan mandou uma matéria de jornal, o Jonathan fez mais de uma pesquisa, né? Ele achou uma matéria do Diário de Notícias do Rio de Janeiro, se eu não me engano, falando sobre o evento da empresa Intercap, lá dos anos 60, 70, sei lá. Eu acreditei na versão do Jonathan, né? E não na versão que o meu chat GPT mandou. Então tem que tomar muito cuidado, que às vezes tu tem que... Se é uma coisa que possa ser comprometedora, tem que fazer uma pesquisa de verdade, né? Não basta só uma inteligência artificial. Procura a fonte de verdade, acha a matéria, procura os portais de notícias, enfim. Agora, quando é, por exemplo, uma sugestão de título, o cara sabe que eu tenho que me identificar com os motoristas. Isso é enlouquecedor, né? Agora vamos ligar o X. Perguntar para ele se eu devo ou não ligar o X. Ele vai dizer que deve, porque o aplicativo parado tu não ganha nada. Vamos fazer esse exercício juntos? Deixa eu perguntar para ele se eu devo ligar X ou não. Já liguei. Não, deixa eu desligar o X para não ficar... Vai que toque alguma coisa e atrapalhe nossa conversa agora. Vou mandar aqui, ó. Quer ver, ó? Meu bruxo, eu preciso de um conselho. Eu tô na zona sul de Porto Alegre agora, no bairro de Ipanema. E o meu carro atende as categorias Uber X e Uber Comfort. Só que eu tô só com o Uber Comfort habilitado nesse momento e faz mais de 10 minutos que não toca nada. Eu tô numa região da cidade que é basicamente residencial, tem pouco comércio aqui e tal, e eu gostaria de voltar o quanto antes para a região central de Porto Alegre. Tu me aconselha a ligar o X ou continuo esperando mais um pouco o Uber Comfort? Vamos ver quem vai me responder. Demorou. Ó. Fala, meu bruxo. Ipanema é um bairro sensacional, mas para quem é motorista a gente sabe que lá é o final da linha. Se não tocar nada ali na orla ou nas avenidas principais como a Juca Batista ou a Cavalhada, você acaba ficando isolado. Mais ou menos. Sendo bem direto no papo de parceiro. Liga o Uber X agora. Aqui o motivo da estratégia. Vamos ver. 1. O custo do deslocamento morto. Você está na zona sul e quer voltar para o centro. Se você for batendo lata vazio de Ipanema até o centro, vai gastar combustível e tempo sem ganhar nada. Perfeito. É melhor pegar um Uber X que te leve em direção ao centro, ou pelo menos até o Cristal / Shopping, do que ficar parado esperando um Comfort que pode demorar mais 20 minutos para aparecer. 2. Segunda-feira de baixa demanda. Como você mesmo disse que o dia está devagar em Porto Alegre, o público do Comfort tende a segurar mais o gasto e ir de X. Em dia de movimento baixo, a gente não escolhe muito a cor da nota. O importante é o carro girar. Naquelas. 3. Ipanema é residencial. Nesse horário, quem está em casa dificilmente vai pedir um Comfort para sair.
O fluxo maior de Conforte em bairro residencial costuma ser na saída para o trabalho manhã ou na Naquelas. volta final da tarde. Naquelas. Agora, a chance de um X salvar o seu deslocamento é muito maior. Concordo. Minha sugestão de manobra. 1. Liga o Uber X e coloca o direcionamento destino para o centro ou cidade baixa. Não, isso eu não vou fazer. 2. Se tocar um X que te jogue pelo menos para a Cavalhada ou para o Shopping João Pessoa, aceita. 3. Assim que você chegar em uma zona mais quente, onde o movimento é maior, você volta a filtrar e deixa só o Conforte se preferir. Como diz o seu slogan, a vida é uma merda, mas é boa pra carai. Não deixa ela ficar merda perdendo dinheiro parado. Liga esse X e bora produzir. Ele puxou minha orelha. O que acha? Vai arriscar o destino ou vai na sorte do Conforte? Tá, te entendi. Como diz o Rogério do Uber. Bora ligar o X então. Entenderam, gurizada? Eu concordo em 70% com a fala dele, tá? Tem algumas... Certinho, Daniel. Como o Rogério do Uber sempre diz, o negócio é não ficar parado. Em dia de movimento fraco, o Uber X acaba sendo o salva-vidas. Tá, não. Tá, chega de conversa. Tá tentando me iludir aqui. Bora ligar X e trabalhar. 13h30 da tarde. Vocês viram, então? E tem gente que paga mentoria, né, pros guri, pra aprender a dirigir com motorista de aplicativo. Bora ali buscar Zilda aqui no Morro Alto pra levar lá pro Bonfim, Fernandes Vieira. 30 pilinhas. Depois de um bom tempo esperando corrida. Veio. Era só ter ligado o X antes. Sabe aquela viagem que tu dá graças a Deus quando tu recebe ela, no caso? Vamos fugir da Zona Sul e vamos voltar para Pedredão? Sim, dei graças a Deus quando eu recebi essa chamada lá. E sabe quando tu agradece mais ainda porque tu chegou ao fim? Que véia ansiosa e faladeira. Ela tentou de tudo. Começou falando. Quando ela se deu conta que eu não ia responder mais, ela fez umas 4 ligações. Sendo que a última de chamada de vídeo para a irmã dela que tava mal com ela. E daí ali eu tive que rir, né? Tipo, tá, o problema não sou eu, o problema é ela. Ela tá com um problema. Ela tá cuidando de alguém no hospital. Eu não sei exatamente quem. Então ela tá canada. E daí agora por último eu peguei a Felipe Camarão. Ela queria porque queria me mostrar a foto da escola dos netos dela lá na China. Eu não vou ler aleatório, lembrei até do Ronaldinho Gaúcho agora. E ela fazia assim pra mim com o celular: senhora, não posso, senhora. Felipe Camarão, eu fazendo aquela curvinha assim, quem vem das voltas pra pegar a Felipe, tá ligado? E ela querendo me mostrar, até que fechou o sinal aqui com a Vasco, antes de finalizar a corrida, ela assim, o senhor é muito atencioso no trânsito, né? E eu disse, pá. A questão não é que eu seja atencioso no trânsito, a senhora que é uma mala, não se deu conta disso ainda, tia. Ai, bora ligar X, hoje tá assim, de novo, né? Não tem Comfort. Acho que foram umas 3 ou 4 Comfort o dia inteiro. E nada mais. Buscar 7, até que a relação tá boa, mas não vou fazer. Buscar 7 minutos na corrida lá na URGS. Tô aqui agora na rua Henrique Dias, bairro Bonfim. Começando a passar raiva no final de tarde em Porto Alegre. Já tocou mais uma pra Zona Sul. Já fui 2 vezes, né? Então agora vai ficar mandando o tempo inteiro Zona Sul. A próxima agora é pra ir embora. Tá chegando aqui, tocou lá pra Cavalhada. Essa aqui tá boa, mas não vamos fazer também. Buscar 7 minutos, muito longe. Não é possível que não tenha carro entre eu e eles. Enfim, graças a Deus que acabou a viagem da dona Zilda. Tá bom aqui, amigão? Feito então, tenha uma boa tarde aí, uma ótima semana. Feito, valeu. Obrigado, tchau, tchau. 15 minutos eu levei para receber essa chamada aqui. Eu demorei 15 minutos para tocar essa corrida. Lá no Intercap. Levei 2 rapazes lá do 925 da Independência. Ali pro Intercap, para aquele Beach Club. E fui para aquele posto que tem ali do lado. E demorou 15 minutos para tocar essa corrida. Eu tô parado aqui, tu que tá errado, tia. Tu que tá errado. O cara parou atrás de mim, querendo acessar Nil. Tô aqui na Teixeira Mendes, com o Nilo Peçanha, trouxe o rapaz pro Vaimo. E não vou ligar X. Ou vou?
Mas eu queria falar pra vocês o seguinte: fechou o tempo de um jeito que parece que não é que vai chover, parece que vai vir um temporal. E o louco é que não tinha nenhuma previsão de chuva pra hoje, muito pelo contrário. Pode ser que seja um sinal de demanda de dinâmica, né? Mas temporal eu não gosto. Não gosto de trabalhar. Com temporal eu não gosto de trabalhar. Enfim, 5h01 da tarde. Feito 20 para as 9 da noite, finalizando por aqui, já estou na zona sul de Porto Alegre. Rafael me pediu uma carona e eu prontamente, como um bom pai Uber, larguei meus passageiros os malas dos meus passageiros e finalizei a missão por hoje. Mas deixa eu contar, não foi ali, ó, não choveu, ficou só na ameaça a chuva, mas eu peguei 2, 3 corridinhas bem interessantes ali entre 6 e 7, que deu um up bem interessante, mas foi só também, foi só, o resto do dia foi um arrasto enlouquecedor, não bati meta, mas fiquei perto, vamos ver quantas corridas eu fiz, nem lembro. Já caiu na minha conta do Banrisul o dinheiro, 25 corridas, achei que tinha sido menos. Já caiu na minha conta do Banrisul, a transferência do estagiário está funcionando, enquanto essa estabilidade, não sei se vai ser temporária ou definitiva do Uber Conta, né? Enfim, é isso. Eu confesso que eu fiquei decepcionado em geral com o dia de hoje. Esperava muito mais depois de uma semana bem meia boca, e se entende que porque era final de mês e com feriado, aquela coisa toda, se entende talvez uma baixa demanda, não se entende uma baixa oferta de preço, mas se entende uma baixa demanda. E eu achei que hoje já tá todo mundo em Porto Alegre, já início de mês, aquela coisa toda, valendo, tocando para escolher, mas não. O início de trabalho ali até umas 5 horas da tarde foi um arrasto geral. Só deu movimento na hora do pico mesmo, final de tarde, das 5 até as 7, 8 horas da noite, nem isso. Mas enfim, espero que amanhã seja melhor. Amanhã, então, lembrando, não vai ter vlog, porque às 22 horas vai ter o podcast com o Silveira, já falei mais cedo aqui hoje, né? E fica um vídeo para vocês que quiserem me acompanhar passando raiva durante a tarde de amanhã. Live, mais uma live vou abrir ali por volta das 3 da tarde, né? Aqui no canal, mostrando o meu trabalho, enfim, passageiro sem passageiro, pelas ruas de Porto Alegre, né? Então fica o vídeo também para tu, se tiver disponibilidade entre minha corrida e outra, se tiver de folga, dá uma espiadinha, deixa um chat lá. E não esqueça de curtir a live se tu vai dizer por lá, que é a ferramenta mais importante, né, desses algoritmos aí, para entender que o conteúdo é relevante ou não e oferecer para novos espectadores. Dito isso, muito obrigado para quem chegou comigo até o final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixa no comentário aí a pergunta que eu fiz mais cedo, se tu recebeu ou não missão para essa semana, só para eu ter certeza que não teve, ou que eu entrei na turma dos excluídos, né? Isso não é uma reclamação se eu entrei nas turmas dos excluídos. Mais uma vez, eu quero manifestar aqui a minha completa repulsa, acho que essa é a palavra certa, a esses critérios sem critério que o estagiário tem de oferecer essas promoções, né? Eu acho que tinha que ter alguma definição, ou por categoria, ou por, sei lá, mas tinha que ter, e nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Mas então é isso, deixa no comentário aí se sim ou se não, se recebeu ou não missão. E é isso, nos vemos então no próximo vlog na quarta-feira, e amanhã ao vivo pelas ruas de Porto Alegre. Fui!